Que a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela alcance você, ela alcance a sua casa, ela alcance e permaneça no seu coração, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. Aliás, obrigado por esse tempo que você tem disponibilizado para estar conosco, para adorar a Deus. Isso mesmo. Quarta-feira, dia 29 de abril, é tempo de cultuar a Deus. É tempo de adorar a Deus. É tempo de louvar ao Senhor. É tempo de refletir sobre a sua palavra. É tempo de apresentar a nossa vida ao Senhor. E você é bem-vindo, você é bem-vinda. Como cada um de vocês são importantes para este momento. Quão importantes são cada um de vocês. Eu agradeço a vocês. Receba os nossos cumprimentos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse momento de adoração, ele se dá em o nome do Senhor Jesus Cristo. Compete a mim e a você, que temos por sobrenome Cristo, prestar esse serviço, prestar culto, prestar adoração, declarar os seus feitos e ministrar a sua palavra. Isso compete a mim e compete a você. Vamos fazer isso juntos hoje, segundo o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Amados irmãos, antes de nós irmos ao louvor, nós vamos louvar ao Senhor daqui a alguns instantes. Mas eu gostaria de deixar duas perguntas para que você pudesse refletir. Diante de tudo que nós estamos vivendo, eu digo, diante de tudo que você está vivendo, que a sua família está vivendo, que a igreja está vivendo, que a nossa cidade está vivendo, que o estado onde nós moramos, ou qual pertencemos, está vivendo, diante do que o nosso país está vivendo, diante do que o mundo está vivendo. A primeira pergunta: qual seria a pior coisa que você entende que poderia acontecer dentro desse cenário macro? Se você pensar, refletir, diante de todas essas questões, no seu entendimento, qual seria a pior coisa que poderia acontecer a você? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: diante de todas essas circunstâncias, olha para a sua vida, olha para o momento que você está vivendo, olha para a sua casa, olha para a sua família, olha para a igreja, olha para a nossa cidade, olha para o lugar onde nós vivemos, o estado em que nós vivemos, para o país e para o mundo, e responda: qual é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida? Qual é a melhor coisa que poderia acontecer? Então são duas perguntas. Diante do contexto em que vivemos, a primeira pergunta é: qual é a pior coisa que você entende que poderia acontecer em sua vida? A primeira pergunta. E a segunda pergunta é: qual a melhor coisa que poderia acontecer em sua vida? Nós vamos adorar a Deus. Os nossos irmãos, eles vão nos auxiliar. Adore a Deus. Coloque o seu coração voltado para o Senhor.
e depois dos louvores, nós vamos ler o texto sagrado, o qual nós vamos refletir e vamos pensar o que seria, ou qual seria a pior coisa a nos acontecer, ou a melhor coisa a nos acontecer, no dia e no tempo em que nós vivemos. Vamos louvar ao Senhor, louvemos ao Senhor. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carta é um furacão, minha vida é um barquinho dando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Glória a Deus. Acalma o nosso coração, Senhor, nesses dias difíceis, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E você está pensando, diante de todas essas circunstâncias, a pior coisa que poderia lhe acontecer e ao mesmo tempo também a melhor coisa que poderia lhe acontecer? Vamos refletir na palavra do Senhor. E enquanto nós vamos refletindo na palavra do Senhor, nós vamos ter mais tempo para pensar a respeito dessas perguntas que são relevantes no tempo em que nós vivemos.
Nas 2 últimas semanas nós temos falado a partir do livro de Ruth. Hoje nós voltaremos ao livro de Ruth. Na primeira semana nós falamos no capítulo 1, versículos 1 a 6. Na segunda semana, versículos 7 a 14. E hoje, com a permissão do Senhor, nós vamos falar do versículo 15 ao versículo de número 18. No entanto, antes nós vamos pedir a Deus a sua bênção, pedir a Deus a sua aprovação, pedir a Deus o seu favor sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre este momento em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, de quem somos e a quem pertencemos. No decorrer dos anos, nós temos cantado que o Senhor é soberano. Nós temos ouvido e temos falado que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos, e todas as coisas estão sujeitas à sua autoridade e ao seu senhorio. Esse momento na nossa vida, ele não é diferente, Pai. Senhor, não há limites e não há cadeias. Senhor, para o verdadeiro adorador, para o filho teu, o que ele precisa para buscar a tua face, Senhor, é ter um coração liberto do pecado, é ter um coração liberto, Senhor, da opressão do inimigo das nossas vidas. E o Senhor nos libertou, e livre nós estamos, Senhor, nesse momento, nos voltando para Ti, para apresentar a nossa vida e esse momento, e te pedimos em nome de Jesus, aceita este momento, aceita a nossa vida, em nome de Jesus, fala conosco por meio da sua palavra, acalma, Senhor, o nosso coração, permita-nos sentir a tua presença e o calor do teu cuidado em nossas vidas. Nós necessitamos de Ti e estamos aqui para Te adorar. Em nome de Jesus, nós oramos, eu oro, nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Versículo 15, capítulo 1, livro de Ruth. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi ouviu que Ruth estava falando e estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Qual seria a pior coisa que poderia acontecer na sua vida no tempo presente, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo? Qual seria a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida no tempo presente, nas circunstâncias que nós estamos vivendo? Livro de Ruth, uma pérola,
uma história de amor sem par. Sem par. A soberania e o amor de Deus declarado de maneira esplendorosa. Livro de Ruth. Na primeira semana nós consideramos que a escassez, a fome chegou a Belém e Noemi morava ali, uma mulher abastada, seu marido Elimeleque possuía bens, terra, ela tinha 2 filhos, uma mulher venturosa, mas a necessidade chegou à casa de Noemi. O conforto de Noemi foi abalado. A fome chegou a Belém. E como você bem se lembra, Belém significa a casa do pão. Elimeleque toma uma posição. A posição de Elimeleque, seu marido, é deixar a casa do pão. Elimeleque toma sua esposa, Noemi, Malom e Quilion, seus 2 filhos, e vão para a terra de Moabe, como você já sabe, descendentes de Ló. Elimeleque, ele toma uma posição diante da dificuldade. A fuga. Ele parte para outras terras. Ele abandona a sua casa. Ele vai à procura de segurança. E encontra a morte. Ele vai à procura de um lar e encontra a sepultura. Ele e seus 2 filhos. Noemi, que partira com seu marido e seus 2 filhos, depois de 10 anos, a situação dela é uma situação bastante diferente. Sem o marido, os filhos, e com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. A situação de Noemi é uma situação bastante diferente. E ela está numa terra estrangeira. Mas lá na terra estrangeira, ela ouviu falar que o Senhor lembrara do seu povo e voltou a trazer o pão a Belém. Voltou a ter pão na casa do pão. E Noemi, com a esperança reacendida no seu coração, pelo agir de Deus no meio do seu povo, Noemi decide: eu vou deixar Moabe, vou voltar para a minha terra. Vou voltar para o meu povo. Nós vimos a semana passada que quando Deus visita o seu povo, reacende a esperança. Nós vemos que nós estamos sujeitos a perdas involuntárias, voluntárias, e também a perdas espirituais. Noemi, embora não tivesse se rendido aos deuses de Moabe, à divindade de Moabe, Noemi estava equivocada em relação à ação de Deus, em relação à sua própria vida. Ela estava equivocada. Ela achava, ela entendia que a mão do Senhor pesava sobre ela, e ela se tornou uma mulher amarga. Mas
diante de todas as circunstâncias, Noemi, sem recursos, com idade avançada e viúva, com suas 2 noras viúvas, elas partem de Moabe com destino a Belém. E em um determinado momento, ela considera com as suas noras: não tem motivo para vocês partirem comigo, não tem motivo para vocês seguirem comigo. Não há futuro para vocês ao meu lado. Eu estou com idade avançada, não tenho bens, não tenho recurso. Volte para a casa da mãe de vocês, encontre um novo lar, um novo marido, e que Deus abençoe vocês, que o Senhor seja generoso com vocês, como vocês foram com seus falecidos maridos e têm sido comigo. É interessante dizer que elas tomam uma mesma postura: não, nós vamos com você para Belém. Mas o fato é que no verso de número 14, Orfa dá um beijo em Noemi e volta para a casa da sua mãe, volta para a sua terra, volta para o seu Deus. E refletindo sobre isso, nós pensamos: quantas pessoas se achegam a nós, nós nos achegamos a quantas pessoas, e nós realmente criamos laços afetivos importantes, ministramos a palavra do Senhor, falamos do Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia. E muitas vezes as pessoas têm essa mesma posição que Orfa. Nós vamos seguir, nós vamos em frente, nós somos uma família, eu vou com você. Mas, irmãos, existe um momento em que tem que se tomar uma posição. E muitos, no momento de tomar posição, voltam atrás. Orfa, ela volta para o seu povo, para o seu Deus, para a sua terra. Se Orfa desse um passo à frente, ela não iria apenas deixar o passado. Orfa teria que fazer parte de um novo povo e servir o Deus verdadeiro. E muitas vezes, quando as pessoas elas se achegam à igreja, à nossa congregação, a nós enquanto família, elas se achegam, elas participam, mas quando chega na hora de assumir um compromisso com a igreja, de assumir um compromisso com Cristo, infelizmente muitos voltam atrás. Foi o que aconteceu com Orfa. Ela beijou aquela que amava. Eu não tenho dúvida que Orfa amava Noemi, ela amava, assim como muitos irmãos nos querem muito bem, mas eles não se sentem preparados, não apenas para abandonar as coisas que ficaram para trás, mas eles não se sentem preparados para viver em comunhão enquanto igreja, eles não se sentem preparados para servir o Deus da Bíblia, o Senhor. E então, até esse passo eles vão, até esse momento ela caminha junto, mas depois ela dá um beijo de despedida e volta. O contrário aconteceu com Ruth. Ruth estava decidida. E isso nós vemos quando nós olhamos para a igreja e vemos pessoas que verdadeiramente tomaram uma posição em relação à sua vida no tempo passado.
e tomaram uma posição de seguir a Cristo, e evidentemente por meio da igreja. E era essa a compreensão de Ruth. Ruth, ela estava decidida. Quando alguém está decidido e sabe que é chegado o momento do batismo, pensa você, como nós ansiamos esse momento de nos rendermos a Cristo e de confessarmos diante dos homens, diante dos anjos, diante das potestades, diante do nosso Deus, de nós dizermos: eu me arrependo da minha condição de pecador, eu me arrependo do tempo passado e eu quero viver para te servir. Era isso que tinha no coração de Ruth. Ruth estava decidida. E talvez você possa estranhar a palavra de Noemi, dizendo assim: a sua cunhada voltou, volte com ela. É muito interessante isso. Certa ocasião, o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos, diante de uma multidão que deixou de seguir Jesus, o próprio Senhor Jesus se volta para os 12 e diz: vocês também não querem ir com eles? É uma decisão que nós tomamos para a vida, porque pela ação do Espírito Santo, nós passamos a compreender que sem Cristo não há vida, que sem Cristo não há salvação, que sem Cristo não há motivo para viver, que sem Cristo tudo, absolutamente tudo, é apenas vaidade. E Ruth disse: não insistas comigo, que te deixe e que não te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. Como é importante o papel da igreja. Ruth sabia que, apesar da amargura de Noemi, ela pertencia a um povo, ela servia ao Deus. Como é importante a nossa conduta de pessoas que vivem em uma terra estrangeira, em um mundo doente, e eles olham para mim e dizem assim: é o Deus que você serve que eu quero servir. É aquilo que você ensinou e que você procura praticar que eu quero viver. Quão importante a presença de Noemi na vida de Ruth. E veja bem, irmãos, não é apenas Noemi que abençoa Ruth, trazendo ela para o seio do povo de Deus, mas nós vamos ver aqui que Ruth também abençoa Noemi. Sabe por quê, meus irmãos? Porque em tempo nenhum Deus estava trabalhando contra Noemi. Deus estava cuidando de Noemi, como cuida de mim e de você. E é possível que você esteja perguntando: mas pastor, e Elimeleque? E Malom? E Quilion? Ela não perdeu seu marido e seus 2 filhos? Irmãos, nós precisamos estar preparados. Assim como Deus foi na vida de Noemi, é na minha e na sua. Ele foi na vida de Elimeleque, Ele foi na vida de Malom, Ele foi na vida de Quilion. E
cabe a cada um de nós ter a nossa vida diante de Deus, porque nós não sabemos o dia em que Deus vai requerer a nossa vida. Deus ceifou a vida de Elimeleque, Malom e Quilion, mas preservou a vida de Noemi, porque Ele é soberano nisso. Que a nossa vida ela esteja diante do Senhor, porque Ele é soberano para dar, e Ele é soberano para tomar. Louvado seja o nome do Senhor. Se não é esse o sentimento que está no seu coração, reflita e pense. Porque às vezes você está dizendo que Deus é soberano apenas da boca para fora. E isso não tem valor nem para Deus e nem para a sua vida. E Ruth, ela vai declarar que aonde Noemi for, ela iria, onde Noemi ficasse, ela ficaria. E ela assume, ela fala, a igreja. Eu vou assumir a igreja. Não é um lugar de pessoas perfeitas, nunca foi, porque nós não somos perfeitos, mas é um lugar onde pessoas que ouviram o Evangelho e sabem que tem uma caminhada cristã para seguir, essas pessoas elas se unem, elas se juntam ao redor do Evangelho, ao redor da palavra do Senhor, e um vai contribuindo com o outro, e o que Ruth está falando aqui, eu vou caminhar juntamente com esse povo, e o dia que eu estiver caindo, eu peço para que o irmão estenda a mão, e um dia que o irmão estiver caindo, certamente eu terei força para estender a minha mão, porque eu tenho que caminhar, enquanto a vinda do meu Senhor não vier, enquanto a vinda do meu Senhor não chegar, eu preciso de caminhar. E nós caminhamos como? Nós caminhamos enquanto igreja. Não existe servir a Deus sem comunhão com as pessoas. Não existe isso. Jesus institui uma igreja, e essa igreja são as pessoas, e essa igreja é formada por pessoas imperfeitas, como eu e como você. E por que Deus faz isso? Porque Ele é soberano. O teu Deus será o meu Deus, graças a Deus. Graças a Deus. O teu Deus será o meu Deus. É o nosso Deus aqui, nos livros do Antigo Testamento, chamando gentios em amor, pessoas sinceras, pessoas que estavam distantes, mas pelo testemunho de um crente e pela graça de Deus, pessoas dizem, o teu Deus será o meu Deus. E ela vai dizer, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E ela vai dizer, eu não estou disposta a te seguir enquanto você vive, Noemi, mas eu não volto atrás mesmo depois da sua morte, porque o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus, e eu não volto atrás. Quanto daqueles que muitas vezes evangelizaram você já não existe mais, já dormiram no Senhor, mas você permanece com o povo e servindo a Deus. E é isso que Ruth fala, Noemi, filha, é isso que Ruth fala, Noemi. Ó, Noemi, mesmo depois que você não existir mais, eu continuarei fazendo parte do seu povo, eu continuarei servindo o seu Deus, graças a Deus. E ela fala isso, irmãos, não é da boca para fora, ela é uma mulher decidida, porque ela não está falando isso apenas para Noemi, ela está falando isso diante de Deus, e ela diz assim, que o Senhor me castigue com todo rigor
se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então não são palavras ao léu, ao vento, é algo que ela diz diante de Deus. Ela está preparada. Ruth. O verso 18 é um verso importantíssimo para nós, que somos igreja. Principalmente para aqueles que ensinam e aqueles que lideram. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Graças a Deus. Ninguém está na igreja, permanece na igreja, sem antes ser provado. O Senhor Jesus, ele foi provado. Cada um que foi separado para servir ao Senhor antes de ser separado, ele foi provado. Mas se ele foi provado e aprovado, ele não tem mais que ser repetidamente provado. Porque o ouro foi purificado. E você não deve continuar, eu não devo, nós não devemos continuar levando o ouro a altas temperaturas e requerendo dele algo mais que ele já provou e já mostrou. Nós muitas vezes não vemos as pessoas como as pessoas são. Já foi dito isso. Nós vemos as pessoas como nós somos. Aquele que não é honesto, ele tem dificuldade de crer que o outro é honesto. Aquele que mente, ele tem dificuldade de entender que o outro diz a verdade. Porque nem sempre nós vemos as pessoas como de fato as pessoas são, mas como nós somos. Que Deus nos dê os olhos de Cristo Jesus, um coração como o de Cristo Jesus, para que nós possamos ser como Noemi. Não continuando mandando Ruth embora, dizendo vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Não, porque quando foi provado, quando foi testado e foi aprovado, Noemi deixou de insistir. Noemi deixou de insistir. É um crente, é uma crente, é um filho, é uma filha. Foi provado, foi aprovado, dá testemunho. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos ali Noemi abençoando a vida de Ruth, apresentando a Ruth o povo de Deus e o próprio Deus. E no capítulo 4 nós vamos encerrar a nossa exposição no livro de Ruth. Capítulo de número 4. O versículo 13 ao versículo de número 17. Elas chegam a Belém. Deus havia preparado todas as coisas. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Não mais uma mulher viúva. Boaz era um homem abastado. Boaz era da família de Elimeleque. Você nota, em tempo nenhum Deus estava contra Noemi. Em tempo nenhum. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho.
Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus deu um filho a Ruth, não apenas um marido, mas um filho, uma descendência. Verso 14: e as mulheres que quando Noemi chega em Belém, e elas nem reconhecem bem a Noemi, devido à circunstância em que Noemi estava depois de 10 anos, e numa situação de muita dificuldade, aquelas mesmas mulheres, elas vão dizer assim no verso 14, as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o resgatador de Noemi ainda iria nascer. Deus é soberano, irmãos. Qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? Qual é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, na minha vida? Louvado seja Deus, porque Ele não te deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel, que o nome desse seja celebrado em todo o povo de Deus. E o menino lhe dará nova vida e sustentará na sua velhice. Não é um contraste? Não é um contraste? Noemi despedindo as suas noras no caminho de Moabe a Belém, vão embora, eu estou idosa, eu não tenho mais, não existe mais chance para mim, não tem mais possibilidade, e agora a palavra de Deus diz assim: o menino lhe dará nova vida e a sustentará na sua velhice, pois é filho de sua nora, que te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Graças a Deus, graças a Deus. É o agir de Deus na nossa vida, é Deus agindo na nossa vida o tempo inteiro, o tempo todo. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Verso 17: e as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Graças a Deus, graças a Deus. Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este é pai de Jessé, pai de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. A circunstância que nós estamos vivendo, irmãos, em nada está fora do controle do Senhor Jesus. Nós nos reunimos pela última vez para congregar aqui, nesse templo, dia 15 de março. Você é menos crente do que você era dia 15? E se nós não tivéssemos vivendo o isolamento social e tivéssemos aqui reunidos, ou num espaço maior do que esse, com 1000 pessoas, você seria mais crente do que você era no dia 15 de março? Quando Ruth fala a Noemi, ela fala com convicção e ela fala: não importa a circunstância, não importa o que vai acontecer, eu vou com você, eu estou com você, o seu povo é o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e não importa a circunstância, porque eu sou crente. Eu me converti. Eu sou crente, eu me converti. Eu aceitei, eu entendi, eu assumo, eu vou até o fim.
Noemi abençoou a vida de Ruth. Ruth abençoou a vida de Noemi. Dessa linhagem nasceu o rei Davi. E de que no futuro nasceu o Senhor Jesus Cristo. Em nenhum segundo, em nenhum milésimo de segundo, Deus perdeu a sua soberania. Em nenhuma fração de segundo, todas as coisas estavam debaixo da sua autoridade, do seu poder e do seu governo. Qual é a pior coisa que pode te acontecer? Vou responder para mim. Você já pensou qual é a coisa pior que pode te acontecer diante de todas essas circunstâncias? O que seria, hein? Eu penso que a pior coisa que pode nos acontecer é o Senhor Jesus nos abandonar. Essa seria a pior coisa que poderia nos acontecer. O Senhor Jesus nos abandonar. Mas, olha como Ele conforta o nosso coração. Ou você acha que outra coisa pior do que isso pode acontecer na sua vida? Pior do que ser abandonado por Cristo. João capítulo 6, verso de número 37. São palavras de Cristo. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Ruth foi. Eu e você, pela misericórdia do Senhor. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Louvado seja o nome do Senhor. Se o seu receio, o seu medo era que o Senhor te abandonasse, a palavra de Deus diz assim, que todo aquele que o Pai der a Cristo e se achegar a Cristo com sinceridade, jamais será rejeitado. Então, isso não vai acontecer na sua vida. Se esse era um medo, era um receio seu, se alegra no Senhor. Se alegra no Senhor. E qual foi a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida? Nós estamos concluindo. Depois dessa palavra, nós vamos ao louvor e seremos despedidos. E qual foi a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida dentro do contexto que nós estamos vivendo, do tempo que nós estamos vivendo? Qual é a melhor coisa? O que você acha que seria a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida? Pensou? Chegou à conclusão? Eu penso que a melhor coisa que pode acontecer na minha e na sua vida é nós vivemos os desígnios de Deus para a nossa vida. A melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é nós termos a convicção de que a nossa vida está na presença de Deus. Isto é o melhor que pode acontecer na vida de qualquer homem, de qualquer filho e filha de Deus. Qual é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida? É você ter a convicção de que você vive em Cristo, que você está ligado a Cristo, que você pertence a Deus, que você anda nos caminhos do Senhor, que a sua vida pertence a Deus. Isso é o melhor que pode acontecer na sua e na minha vida. Noemi pertencia a Deus. Ruth se rendeu a Deus. Elas foram bem-aventuradas, porque elas não foram abandonadas. E elas foram instrumentos na mão do Senhor. Permita a Deus que eu e você também possamos ser. Vamos louvar ao Senhor.
Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colha todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece sua estrutura e sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas suas lágrimas e mandou a te falar. Quero que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Obedeça, Senhor. Obedeça, meu filho, que eu te oriento. Eu vou te honrar. Aleluia. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e vamos ser despedidos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, segundo a sua palavra, segundo a sua misericórdia, meu Deus e meu Pai, a sua palavra, ela é verdadeiramente alimento. Ó meu Deus e meu Pai, bem-aventurado é o homem e a mulher
que recebe essa palavra de bom grado, porque essa palavra ela é um bálsamo, Senhor. Essa palavra, Senhor, ela traz conforto ao coração, ela traz esperança, Senhor. Esta palavra, Senhor, ela nos coloca em pé. Esta palavra ela nos fortalece, ao mesmo tempo que esta palavra também nos corrige, ela nos orienta, ela nos sacia. Em nome de Jesus eu te louvo por aquilo que o Senhor realizou na vida de Noemi, por aquilo que o Senhor realizou na vida de Ruth e por meio da vida delas. E coloco diante de ti, Senhor, a vida dos meus irmãos, a vida de todos aqueles que passam por tratamento médico, a vida de todos aqueles e aquelas, Senhor, que tomam medicamentos diariamente, aqueles que estão aguardando o resultado de exames, aqueles que estão aguardando, Senhor, para passar por cirurgias, Senhor, e aqueles corações que estão sendo trabalhados, Senhor, nesse tempo em que nós estamos vivendo, eu coloco esses corações diante do Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, sim, convença em nome de Jesus, atrai aqueles que hão de ser salvos, sim, para que seja abreviada a vinda do nosso Senhor. Todas as pessoas em todo o mundo que trabalham na área da saúde, oh meu Deus e meu Pai, que eles sejam guardados, tende misericórdia e tende compaixão, Senhor, todas as pessoas que precisam lidar com as pessoas que estão infectadas, em nome de Jesus, guarda a vida, meu Deus, preserva a vida, em nome de Cristo Jesus. Senhor, aqueles que têm buscado da tua parte o favor, aqueles que têm colocado diante de ti a vida, a igreja, eu entrego nas tuas mãos e sobre o seu governo, e assim, Senhor, em nome de Jesus, nós descansamos debaixo dos teus cuidados, porque o Senhor é soberano sobre tudo e todos, e nada, absolutamente nada, nem uma vírgula, nem um tio, nada irá se omitir, nada deixará de acontecer, porque o Senhor é Deus, e não somente Deus, o Senhor é o Deus da nossa vida, a quem nós nos rendemos. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, o Senhor é Deus, e nós dizemos, o Senhor é o nosso Deus. Abençoa o seu povo, abençoa os seus filhos e fica conosco em nome de Jesus. Vamos nos despedir. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe, que o favor do Senhor seja sobre a vossa vida. Uma ótima noite de descanso na presença do Senhor. E no próximo sábado, permitindo Deus, culto às 10 horas da manhã. E no domingo, às 19h30, às 7h30 da noite. Deus os abençoe. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. Em nome de Jesus. Amém.